Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr, só até aí. Isso está muito fora da nossa realidade, mas é simples. Quer ver? Eu queria pedir um favor, Luísa, pega esse copo e enche lá de água, por favor. A gente hoje está no culto, cara. O culto é a casa de Deus. A casa de Deus. É o Deus que tudo fez. É o Deus que tudo importa. É um Deus que tudo sabe. É o Deus. Hoje a gente foi lá para a praia e a gente começou a conversar disso. Cara, tem noção de que o Deus que criou tudo se importa com a gente? A Luísa tinha um copo na mão. A Luísa foi encher o copo. A Luísa voltou com um copo. Cabia mais no copo? Não. Qual é o problema? Ela saiu cheia. Ela encheu o que tinha na mão. O problema é que às vezes Deus quer dar mais. Às vezes Deus não quer que você venha com um copo. Às vezes Deus quer que você venha com uma garrafa. Às vezes Deus quer que você venha com algo maior. Às vezes quer que você venha com algo gigante. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque, cara, isso é um problema da liderança. Isso é um problema de muitas pessoas que já tiveram um relacionamento com Deus, já ouviram muitas palavras, e a gente começa a achar que culto é lugar para a gente ajudar os outros. Só que culto é lugar da gente ser alimentado. E você vai ser alimentado no culto, presta atenção, da mesma medida que você criar expectativa para isso. Cara, pode ter um maior pregador do mundo aqui. Tudo vai depender da sua expectativa. O que você acha que Deus tem hoje? Se você hoje estiver no seu coração assim, cara, Léo, eu acho que Deus só quer falar comigo para eu ajudar um amigo meu. Pô, parabéns, você vai encher um copo. Você vai sair daqui cheio. Que é isso. Pô, cara, tem uma história que eu nunca esqueci, que eu amo. Que é o seguinte. Tinha um cara que Deus se movia muito na vida dele. Acho que eu já contei isso aqui. E aí chegou um outro cara para ele e falou assim: mas olha só, eu não entendo. Você é o preferido de Deus. Porque quando você ora, as coisas acontecem. Quando você pede, as coisas aparecem. Quando você vai, o chão surge. Mas quando eu oro, não é tão assim. E aí esse outro homem virou para ele e falou o seguinte: não, cara, não é que Deus tem os preferidos, mas é que eu não tenho um plano B. Cara, às vezes tu fala assim: Deus, eu sei que o Senhor me pediu para estar naquele lugar, e eu creio que o Senhor vai me dar, mas se o Senhor não me dá, está tudo bem, porque eu tenho esse daqui. Deus, eu sei que o Senhor me designou essa mulher, mas se o Senhor não me dá, está tudo bem. Se ela, está tudo bem, eu tenho outra aqui. Deus, eu tenho certeza que o Senhor me designou esse futuro, essa cura, mas se não acontecer, está tudo bem. A gente está cheio de plano B. A nossa vida está cheia de plano B. Só que Deus só vai descer se Ele for o único plano. Deus só vai descer quando você virar para Ele e falar assim: eu vou ter você. Ah, mas Léo, você maluco, porque o cara é o Deus do universo. Meu irmão, a Bíblia te respalda. A Bíblia fala: vocês me buscarão e me acharão quando buscarem de todo o coração. A Bíblia respalda. Aquele que pede, recebe, que busca, encontra, aquele que bate, a porta lhe será aberta. A Bíblia respalda. A porta que será aberta, eu entrarei e cearei com ele. Estou à porta e bato. A Bíblia respalda. Eu não estou falando de uma coisa do nada. Deus prometeu. Deus prometeu.
a gente precisa estar com expectativa, a gente precisa estar ardendo de expectativa. Pega a maior coisa que você tem. Ali tinha água, presta atenção, o filtro ia continuar despejando. Sabe por que ele parou? Porque encheu. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Espírito Santo, porque a tua bondade é perfeita, porque a tua bondade nos preenche, a tua bondade nos satisfaz. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua bondade não depende da nossa justiça. Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus que todos aqui presentes sejam tocados pelo teu amor, que todos aqui presentes sejam tocados pela tua graça. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai, toda identidade falsa, toda barreira que foi construída, todo caráter que foi corrompido. Nós declaramos em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e nós ouviremos. Quem tem olhos para ver, que veja e nós veremos. Pode abrir aí em Mateus 16, a partir do versículo 21. Desde aquele momento, a gente vai até o 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Eu só queria te lembrar para quem que Jesus estava falando isso. Jesus estava falando para Pedro. Volta no versículo 18. Jesus estava falando para Pedro. O mesmo Pedro que alguns versículos acima ele virou e disse: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Jesus estava falando para Pedro, o mesmo Pedro, cara, que ele constituiu pescador de homens, o mesmo Pedro que anos depois morreria pelo seu nome, mas Jesus falou para Pedro: sai de perto de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Agora você vai para o versículo 17, pastor. Você vai para o verso 14. Não, desculpa. Capítulo 17, versículo 14. Fala assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no chão, cai no fogo ou na água. E eu o trouxe a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando terei que estar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Quero te lembrar para quem Jesus estava falando isso. E Jesus estava falando isso para os discípulos. Presta atenção, Jesus viveu 33 anos aqui na terra. 3 anos. Ele teve seu ministério. Mais ou menos 1 ano e meio, ele teve seus apóstolos, integralmente. Esse Jesus escolheu 12 pessoas. Quantas pessoas existiam naquela época? Deixa eu te perguntar, quantas pessoas Jesus podia converter naquela época? Deixa eu te perguntar, quantos reis Jesus podia converter naquela época? Quantos grandes nomes daquela sociedade Jesus podia converter? Mas Deus escolheu 12. E ele vira para esse 12 e fala assim, porque isso daí não é para o povo, é para os discípulos. Ele vira e fala: ó geração incrédula e perversa,
Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportar? Ou seja, o trabalho que você não fez, eu vou ter que fazer. Agora vai para Lucas 9, 51, por favor. Estou falando isso porque eu vou te dar a maior boa notícia que você vai ter hoje. A maior boa notícia. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Aí Jesus fala, mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Pode tirar. Esse aí eu acho que foi a maior repreensão que Jesus fez. Jesus virou, lembro quem ele falou? João e Tiago. João, o discípulo que na Bíblia fala, o discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo, Jesus vira para João e fala assim: presta atenção, você não sabe que espírito você serve, você não está sabendo, porque a essência está errada. Pô, Léo, mas calma aí, você acabou de me falar que você vai me dar a maior boa notícia que eu vou ter hoje, e você acabou de mostrar Deus repreendendo os próprios discípulos. E aí eu quero que você preste muita atenção nessa notícia. A boa notícia da repreensão é porque Jesus está falando. Você não entendeu? A boa notícia da repreensão é porque Jesus está falando. E se Jesus está falando, é porque ainda tem tempo. Presta atenção nisso. Se Jesus está falando, é porque ainda tem tempo. Quero que você fique com isso na cabeça e durante a pregação eu vou falar algumas coisas. Porque tem pessoas aqui hoje, cara, que estão escutando repreensões de Deus há anos. E cada vez mais, tem se sentido longe, tem se sentido afastado, e digo mais, tem tapado os ouvidos. Sabe, eu tenho um testemunho que em 2017, eu nunca me esqueço, eu fui para o 21 Project, né, que é uma escola de missões. Cara, foi o momento da minha vida que eu fui mais moldado por Deus, mas era todo dia Deus me pedia uma coisa diferente, e eu ficava assim, doeu muito, foi uma época muito difícil, mas foi também a melhor época da minha vida, foi muito bom, e Deus me pedia, e eu dava, Deus me pedia, e eu dava, Deus me pedia, e eu dava, até que Deus virou para mim e falou assim: tá bom, você me deu o que eu precisava. Eu falei assim, glória a Deus, e eu comecei a usufruir, cara, 2018 eu usufruí daquilo que eu semei em 2017, eu usufruí. Só que em 2019, eu quero que você preste muita atenção nisso, em 2019, eu já estava precisando ser aparado, 2019 eu já estava precisando ser moldado, 2019 eu já estava precisando ser reconciliado com algumas coisas, e aí Deus vinha, e falou: está na hora, preciso te levar para o mesmo lugar que eu te levei alguns anos atrás. E sabe o que eu fazia? Quando chegava a hora, que eu sabia que se eu passasse dali, eu ia ter que, eu sentia no meu coração, falei: mano, Deus vai me pedir coisas que talvez eu não estou disposto a entregar, e eu dava uma afastada, ele não, pedia, eu na igreja, servindo, pregando, tinha coisas que eu não conseguia, mas eu quero que você entenda o seguinte: o lugar que a gente vai estar amanhã, está totalmente ligado com a forma que a gente responde o nosso hoje. Deus me chamou: Léo, volta para 2017, eu preciso te aparar em coisas que
você se perdeu. Eu preciso pegar coisas que estão começando a tomar o seu coração. Vem. E eu falava, eu já fui e dói. E aí é nesse momento, sabe o que acontece? A gente vai se afastando. A gente vai saindo daquele centro da vontade. A gente vai se afastando um pouco daquilo que era para a gente ser. A gente continua na igreja. A gente continua gastando muito tempo com Deus. A gente continua servindo em várias vezes. Mas você sabe que está faltando alguma coisa. Está faltando você dar algumas coisas. Está faltando você receber uma bronca de Deus. Está faltando você escutar algumas verdades que Deus tem para te falar. E às vezes eu ficava meio assim e tal, e o que eu vejo mais é que Jesus na Bíblia, ele repreendia a todos. Você lembra que eu falei lá no início? A mesma semente vai ser gerada. Jesus repreendia a todos, mas nem todos iam para o mesmo lugar. Todos já receberam uma palavra dura de Jesus, mas nem todos foram para o mesmo lugar. Agora, Léo, por que quando Jesus repreendia os fariseus, eles não demonstravam arrependimento, mas quando Jesus repreendia os discípulos, havia transformação? Porque os fariseus, prestam nisso, porque os fariseus, eles valorizavam aquilo que eles eram nessa terra, e os discípulos tinham expectativa de quem eles seriam na que há de vir. Essa é a diferença. Os fariseus, eles precisavam ser alguém nessa terra. Então, quando Jesus vinha machucando quem ele é, porque estava uma imagem corrompida, eles ficavam maus. Por quê? Porque ele era alguém nessa terra, ele queria continuar sendo, porque isso era prazeroso para ele, porque isso era tudo que ele tinha. Mas os discípulos falavam assim, ei, não tem nada nessa pátria que eu possa me apegar, eu estou indo para a eterna. Então, se você quiser destruir tudo que eu sou aqui, se você quiser tirar, construir, desconstruir, fazer de novo, tirar para trás, tirar para frente, é seu. É seu. E uma coisa também é importante, porque se há repreensão, existe tempo de mudança. A Bíblia fala lá em Hebreus 12, versículo 10, assim, parece colocar não. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, porém mais tarde produz fruto de justiça e paz, para aqueles que por ela foram exercitados. Você quer saber uma coisa de comum, em comum, que existe em todos os textos que a gente leu? Todos os textos, Jesus repreendia seus discípulos. Todos os textos, Jesus repreendia quem ele amava. Todos os textos, Jesus repreendia pessoas que futuramente ele confiou para dar continuidade no ministério que ia custar a vida dele. 12 pessoas. Agora, Léo, mas por que você está me falando isso tudo? Porque a gente precisa entender a repreensão de uma forma diferente. Primeiro, eu quero falar 3 coisas de repreensão. E segundo, eu quero falar do motivo da repreensão, da essência da repreensão. A primeira coisa que eu quero te falar é que a repreensão, presta atenção, a repreensão ela não manifesta a depravação do homem, mas o amor de Deus. Olha o que você está falando. Eu estou falando que o que te condena, cara, não são as repreensões que você leva. Isso eu vou falar no próximo. O que te condena são suas ações. Cara, Jesus repreendia porque ele amava. A Bíblia fala também lá em Hebreus 12, não precisa abrir Hebreus 12, 6, a Bíblia fala assim, pois ele castiga quem ama e repreende todo aquele que aceita como filho. E ele continua dizendo assim, porque se você não é repreendido, então você não é filho.
Porque da mesma forma que seu pai na terra repreendia vocês por muito período de tempo, Deus repreende seus filhos, logo você não é filho legítimo, mas ilegítimo. Ou seja, Deus repreende porque Ele ama. Então a primeira coisa, a repreensão, ela não manifesta depravação, ela manifesta amor. A segunda coisa, a repreensão não se trata de condenação, mas um chamado para o arrependimento. A repreensão, ela não demonstra condenação, mas um chamado ao arrependimento. Léo, o que isso quer dizer? Volto a dizer, a repreensão ela não te condena. O que te condena são tuas ações. A repreensão te salva. Preste atenção nisso. Estou aqui, cara, porque eu vou te falar como é que eu recebi essa pregação. É a coisa mais doida do mundo. Eu até falei para ela, no dia eu falei assim, mano, doideira. Eu estava escutando um podcast, caminhando na praia, e o cara estava pregando sobre novo tempo. Tipo assim, nada a ver. Sabe, mano, eu senti, escuto uma pregação, eu não tinha uma pregação, eu cliquei em qualquer uma. Sabe quando você clica em qualquer coisa e Deus usa uma forma para te falar aquilo que Ele quer te falar? Mano, eu estava na praia, andando lá em São Paulo, e aí eu estava escutando a pregação aqui. E aí do nada, o cara me falou um versículo, que tinha ligação com a pregação dele, que não tinha nada a ver com nada. Mano, quando ele me falou o versículo, na hora, eu lembrei da continuação do versículo, que ele não falou e não tinha nada a ver com a pregação, e eu comecei a chorar. Eu não lembro o que era o versículo, mas era alguma coisa muito bonita, e aí depois vinha uma repreensão de Deus, que eu não estou lembrando agora qual era. E aí eu lembrei da repreensão de Deus, e aí Deus falou, se eu estou repreendendo, é porque ainda há tempo. Cara, eu comecei a chorar de soluçar, no meio da praia. Fica assim, cara, ainda tem tempo. Aí eu voltei para casa, eu falei para minha mãe, ainda tem tempo. Existe tempo. Cara, eu não sei te explicar. Mas às vezes a gente olha para a repreensão de uma forma tão simples. Mas é como se Deus virasse e Ele falasse assim, pelo amor de Deus, eu estou falando isso porque tem tempo para mudar. O terceiro ponto é, se Deus nos repreende, é porque Ele não só acha que tem tempo, mas é porque Ele acredita na nossa mudança. Deus, Léo, prova para mim. Se você entrar em Provérbios 9:8, fala assim, não repreenda o zombador, caso contrário, ele odiará, repreenda o sábio, e ele o amará. Cara, a gente tem que olhar para a repreensão de Deus, quando Deus fala assim, cara, aparte de mim, Satanás. Quando Ele virar para a gente e falar assim, caraca, meu irmão, como você é incrédulo, como você é perverso, até quando eu terei que suportar você? A gente vai virar para Deus e vai falar assim, ainda tem tempo. Se você está falando é porque ainda tem tempo. Se você está falando é porque você me ama. Se você está falando é porque você quer me salvar. E se você está falando é porque você acredita na minha mudança. Léo, qual é o objetivo de Deus hoje? O objetivo de Deus hoje é que você aceite as repreensões que Ele tem para você. Ele vai te repreender, eu te dou certeza. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, eu te dou certeza. Mas e daí? A repreensão de Deus é maravilhosa. Não vamos fugir da repreensão. Pedro Paulo um dia pregou aqui muito tempo atrás, quando a Bela era muito criança, e ele disse que ele brincava de esconde-esconde, era engraçado porque ela, às vezes ela, eu não me lembro direito da história, mas ele falou que ela virava e ela se escondia na mão dela, ou ela se escondia em algum lugar ridículo, e que ela tinha feito besteira, e ela achava que, mano, ela estava escondida, cara, que ela fazia assim, sei lá, tipo assim, não, estou escondida, meu pai não vai me ver, tá tudo bem, porque depois ele vai ficar calmo e eu vou aparecer. Você está perdendo repreensão, você está perdendo demonstração de amor, você está perdendo demonstração de confiança, demonstração de credibilidade. Deus só repreende quem ama, cara.
Deus só repreende quem aceita como filho. Deus só repreende. Pressão, meu 2018 foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Eu não estava bem ali. Eu estava bem em 2017. 2018 eu estava colhendo. Eu só colhi. E talvez o meu 2019 foi ruim, porque no meu 2018 eu fiquei displicente. Porque Deus não estava parando. E Deus tem que parar. Tem que parar. E cara, 2021 chegou. Não sei se você percebeu, mas chegou. 2021 está aí. E Léo, o que você tem para falar de 2021? Eu tenho para falar que 2021 é um ano de alinhamento. É um ano em que nesse momento a gente está precisando ser alinhado por Deus. Sabe, Deus, já pensou que Deus tem um plano para esse ano? Eu não estou perguntando as suas metas. Eu não estou perguntando onde você quer chegar no seu emprego. Eu não estou perguntando onde você quer chegar na sua faculdade, onde você quer chegar no seu relacionamento. Eu estou te falando, tipo, já pensou que Deus tem um plano? É simples, né? Plano de Deus, famoso. E Deus tem um plano para esse ano, cara. Você sabe qual é o plano de Deus para esse ano? Aí você fala assim, Léo, não precisa saber o plano de Deus. Eu vou vivendo, as coisas acontecem. Coloca aí Amós 3,7. A Bíblia fala assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos e profetas. Preste atenção. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos e profetas. Deus tem um plano para 2021. Deus tem um plano. No final do ano, Deus quer que você esteja em um lugar exato. No final do ano, Deus quer que você esteja com as pessoas certas. No final do ano, Deus quer que você esteja na igreja certa. No final do ano, Deus tem um plano para 2022. E a gente tem que embarcar nos planos de Deus. A gente precisa embarcar nos planos de Deus. Agora, como? Sendo moldado por Deus. Deus vai precisar tirar, Deus vai precisar mostrar, Ele vai precisar guiar, e a gente vai precisar se abrir, porque se a gente não se abrir, o plano de Deus não vai ser o mesmo plano que o nosso, e 2021 não vai ser bom, não vai ter paz. Deus tem um plano. Agora, Léo, e como é que eu conheço os planos de Deus? Cara, Deus fala os planos para os seus servos e profetas. A Bíblia fala lá em João 15,15, vê se é isso. João 15,15, Jesus vira e fala assim: olha só, eu já não chamo vocês de servo, eu chamo de amigo, porque um servo não faz aquilo não sabe aquilo que o Senhor faz, mas o amigo conhece. Vamos ver se é isso. O servo não sabe, o amigo sabe. Tudo que eu vi, tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, os planos que Deus tem, as coisas que Deus quer, tudo o que eu ouvi, amigos de Deus, amigos do Deus, do único Deus, do Deus mesmo, Deus, amigos de Deus. Eu estava escutando, eu voltei a escutar podcast, é muito legal, porque eu tenho problema de concentração, aí eu vou fazendo as coisas e fico escutando podcast. Cara, eu ouvi uma pregação maravilhosa, eu nem lembro de quem era, e o cara falava assim: Deus tem um plano. Cara, Deus tem um plano. E ele falava assim: não tem atalho para conhecer os planos. Você vai precisar orar. Você vai precisar jejuar. Você vai precisar passar tempo com Deus. Você vai precisar passar tempo com Deus. Você vai precisar orar mais. Você vai precisar jejuar mais. Você vai precisar, cara.
estudar mais a Bíblia. Você vai precisar ler mais a Bíblia. Mas você vai conhecer os planos de Deus. Você vai conhecer os planos de Deus. E a partir de você conhecer os planos de Deus, o seu amanhã está feito. Está feito. Até quando? Até quando, cara, a gente vai fugir das repreensões de Deus? Eu tinha um carro. Acho que eu nunca falei isso. Acho que eu só falei isso para 2 pessoas em toda a minha vida. Não, dane-se. Tinha um carro. Eu vendi meu carro. E aquele dinheiro era um carro muito bom, e aquele dinheiro era a minha segurança. Em 2019, Deus falou mais de 3 vezes comigo: dá seu carro. O dinheiro do seu carro não é seu, dá o seu carro. E sempre que eu escutava, eu falava assim: impossível, não dá, não dá, impossível, impossível. Chegou uma hora que Deus falou: você tem que dar. Eu parei de fugir, eu dei. E vai parecer maluquice, mas eu estou na minha palavra que isso aconteceu. Eu dei o valor integral do meu carro. E eu recebi, não, integral não, porque eu já tinha gastado um valorzinho, mas foi um bom valor. E eu recebi alguns mil a mais do que o valor do meu carro, do nada, de presente. Deus quer te repreender, cara. Sabe por que Ele precisava do meu carro? Porque eu não podia confiar no meu carro, cara. Sabe, eu estava escutando um outro podcast esses dias, que me falou assim: vai escutar podcast, cara. Você vai precisar escutar mais podcast em 2021. Eu estava escutando um podcast que falava sobre dinheiro. E aí era um painel, era uma galera conversando, e um deles perguntou assim: mas vem cá, Léo. Não, vem cá, Léo. Vem cá, sei lá quem. Como é que eu sei se Deus ou o dinheiro, se é Deus ou o dinheiro o Senhor da minha vida? E aí o outro falou assim: para quem você pergunta se você pode fazer as coisas que você tem que fazer? Para quem você pergunta quantos filhos você vai ter? Para Deus ou para o dinheiro? Para quem você pergunta qual faculdade você tem que fazer? Para Deus ou para o dinheiro? Para quem você pergunta qual casa você vai morar? Para Deus e para o dinheiro? Léo, mas você está sendo muito maluco. Não estou não, cara. Tem uma frase que eu amo que é God's will, God's bill. Se Deus quer, Deus paga. Presta atenção. Se você, eu não sou maluco de falar assim: nossa, tenha 11 filhos e não tenha dinheiro para dar nem feijão para eles. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é: escute de Deus. Não vira para você e cancela um sonho, porque para você nunca vai ter dinheiro para isso. Não é o dinheiro que rege a sua vida. Não é. Pô, Léo, mas eu não posso fazer faculdade de medicina, é o meu sonho, eu não tenho dinheiro. Eu falo assim: cara, pergunta para Deus, não pergunta para o seu dinheiro. Pergunta para Deus, porque Deus tem um plano. E eu te garanto que Deus tem o valor da mensalidade para te dar. Não sei como, mas Ele tem. Deus tem e Deus quer. Planos de Deus. Os planos de Deus. Sabe, eu tenho certeza, cara, que essa mensagem foi para alguém. Talvez tenha sido para algumas pessoas. E depois de ter falado tudo isso, eu vou repetir o que eu falei lá no início. Foi uma semente. Alguns não vão florescer, e alguns vão. Sabe por quê? Porque lá no início, quando eu falei lá no início, cria expectativa, algumas pessoas criaram, outras nem tanto. Outras não criaram nada, outros criaram muito, outros criaram média. E você vai para casa saciado. Você vai para casa saciado. Isso é muito doido, é a mesma semente, a colheita é diferente, mas todos vão para casa saciados. Quantos potes você trouxe para o culto? Qual o tamanho da sua garrafa? Teve uma época da minha vida que
Isso aconteceu. Eu sou um cara muito rápido. Eu tenho que me controlar, inclusive, para quem acha que isso aqui é palhaçada, eu pedi para ele tocar o piano. Sabe por quê? Não é para você se emocionar, não. É porque eu falo muito rápido. Se ele não tocar, eu começo a despejar palavras em cima de você. Você não vai entender nada. Então isso daqui me dá um ritmo. É só por isso que eu preciso de um violão, alguma coisa aqui tocando. Senão já era. Você não vai entender nada da pregação. Eu vou pregar em 15 minutos e vou embora. Então, eu sou acelerado demais. E o pastor Timóteo e o pastor Vanderlei não são tão acelerados. E tinha momentos da minha vida que eu vinha aqui, e o pastor Vanderlei do jeito dele, sabe? E ele começava a falar e tal, e era devagarinho, ele entrava em umas coisas e eu ficava assim, eu entrava em pane. Eu ficava assim, meu Deus, eu não aguento, eu não estou conseguindo. Tinha épocas da minha vida que eu tinha que sair para dar uma volta, ali fora. Estou falando sério, de verdade. Eu saía porque eu não aguentava. Aí eu voltava, escutava um pouco e saía. Escutava um pouco e saía. Porque eu não conseguia. E aí, eu fiquei chateado, porque eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu estou em uma igreja que, eu quero ser alimentado, eles são pastores maravilhosos, eles cuidam de mim, a minha igreja, mas eu quero ter uma pregação que eu entenda, e que eu, fique firme. Sabe qual foi a resposta de Deus? Adivinha, muda de igreja, sabe o que ele falou? Leva um caderno para o culto. Joga o telefone lá longe, e anota. Tudo que você achar interessante. E não aceite sair dali com pelo menos 5 coisas. Mano, acho que foi uma das épocas que eu mais vi brilho no pastor Vanderlei e no pastor Timóteo. Porque eu tinha expectativa, eu não podia sair dali com menos de 5 pontos que eu gostei. Eu criei expectativa. Quando eu sentava, eu pegava o meu caderno, eu tirava o meu... É uma coisa que ela faz também, ela fica com um caderninho o culto inteiro. Eu já abandonei, mas agora estou com emprestação. Eu largava o meu telefone longe e eu falava assim, o que você tem para mim? Tipo assim, você tem alguma coisa para mim, eu tenho certeza, o que você tem? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que as suas autoridades são constituídas por Deus, e quando a gente fala disso, a gente fala de governo também, mas a gente fala disso. A Bíblia fala de autoridade pastoral. Então, os seus pastores, sendo parecidos ou não com você, o Pedro Paulo sendo parecido ou não com você, o Felipe naquela época sendo parecido ou não, o Ricardo, eles foram instituídos por Deus. E eles têm coisa para te ensinar. Você pode saber até mais a Bíblia que eles. Talvez você tenha até mais experiência que eles. Que na maioria das vezes não acontece, né? Mas você também pode ser muito mais pregador, eloquente que eles. Mas eles têm algo para te ensinar. Que eles foram colocados por Deus. Instituídos por Deus, por um propósito específico divino. Então, eu quero que você pense nisso todos os cultos, cara. Eu declaro isso sobre você em nome de Jesus, que agora você vai entrar nos cultos e você vai pensar nisso. Vai lembrar dessa garrafa aqui, você vai falar, mais. Eu preciso ter mais. Eu não posso, cara, sentar em uma cadeira e ficar mexendo no meu telefone, deixando o tempo passar, porque depois vai ter uma comida. Não dá. Vamos buscar, vamos querer. Eu quero que você lembre disso. Se há repreensão, há tempo. Se há repreensão, é Deus virando para você e falando, eu acredito em você. Léo, você está falando que Deus acredita em mim? Não estou falando, a Bíblia respalda. 1 Coríntios 13, no final daquela parte ali, ele vai falar assim, porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem mais um que eu me esqueci. Tudo crê. O amor tudo crê. Deus crê em você. Isso não é maluquice. Deus crê em você. Mas Léo está falando do amor, mas é a mesma Bíblia que fala que Deus é o amor. E a gente não está pegando uma classificação do Aurélio sobre amor. É a própria Bíblia dizendo sobre amor, de um Deus que a própria Bíblia diz que é o amor. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Deus acredita em você. Ele te repreende porque Ele acredita. Queria que você se colocasse de pé. Lá em 2 Pedro 3,9, não precisa colocar não. Fala assim, o Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a tenham por tardia. Uau, olha isso. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Cara, sabe aquele lugar que você ainda não chegou? Você está achando que é porque Deus não quer te dar. Aí você está reclamando com Deus, só porque você ainda não está preparado. Sabe por que você não está preparado? Porque falta arrependimento em algumas áreas, porque falta renúncia em algumas áreas, porque falta entrega em algumas áreas. Mas existe a promessa, e Deus não é tardio para cumprir, por mais que alguns sejam tardios para receber. Feche seus olhos. Quem é do louvor pode subir. Presta atenção no que Deus está te falando. Não sai daqui, cara. Não sai daqui, não aceita sair daqui sem receber aquilo que Deus tem para te dar. Não aceita sair daqui hoje sem receber aquilo que Deus preparou para você. Espírito Santo, por favor, vem aqui. Por favor, Espírito Santo, caia sobre nós. Faça nossa vontade a sua vontade, faça o nosso querer o seu querer, faça os nossos princípios os seus princípios, o nosso caráter o seu caráter. Faça. Não permita que a gente volte para casa da mesma forma. Não permita que a gente venha com pouca expectativa e que a gente vá embora sem nenhum resultado, que a gente viva a nossa vida frustrado, achando que o Senhor está atrasando as suas promessas, mas que hoje a gente se arrependa e a gente entenda que Deus tem um plano. Deus tem um plano para 2021, Deus tem um plano para a sua vida, e Ele não vai ser tardio em te dar isso. Mas a Bíblia fala que um menino, por mais que seja herdeiro, não se difere de nada de um escravo, porque não atingiu a maturidade para receber aquilo que é seu por direito. E hoje Deus está moldando e ressignificando a nossa vida, para que Ele possa virar para a gente e falar assim: cara, lembra o carro que você quer há tanto tempo? Simbolicamente, lembra a vida que eu planejei tanto tempo, que eu te falei lá no início, aquela alegria que eu falei que você ia ter, aquela família que eu falei que você ia construir, aquela vida que eu vi e que eu te mostrei, os planos que a própria Bíblia fala que mente nenhuma imaginou, olhos não viram e ouvidos não ouviram, aqueles planos eu tenho. Só falta você se arrepender. Só falta você parar de fugir da minha repreensão, cara. Para de fugir da minha repreensão. Eu preciso dizer para você algumas coisas que são verdades, mas elas vão te impulsionar para o destino que eu preparei. Espírito Santo, por favor, toca no coração dessas pessoas. Toca no coração dessas pessoas, Jesus. Não permita, Jesus, que a gente se perca no meio do caminho. Que a gente tenha expectativa no amanhã. Que a gente tenha expectativa no amanhã. E que principalmente a gente valorize o hoje. Em nome de Jesus. Amém.